Oração. Seja bem-vindo, querido irmão, querida irmã, ao canal Orações e Canções. Quarta-feira, 8 de janeiro de 2025, que a paz do Senhor esteja contigo. Hoje nós vamos refletir o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículos 45 a 52. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar, e Jesus, sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da manhã, Jesus foi até eles andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca, e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o Evangelho de hoje é uma continuação do Evangelho que nós meditamos ontem. 5 pães e 2 peixes. Jesus reparte esses 5 pães e 2 peixes para mais de 5.000 homens. E hoje nós ouvimos aqui que depois que Jesus saciou a fome de todo aquele povo, a fome primeiro espiritual, depois a fome corporal, Jesus pede então para os discípulos irem para Betsaida, do outro lado do mar. Os discípulos entram na barca e vão para aquele outro lugar. Jesus, ele se retira, vai para um lugar ficar em oração. Amado irmão, amada irmã, perceba que Jesus vai ficar em oração, em comunhão com o Pai. Quantas vezes, querido irmão, querida irmã, nós sempre ouvimos que Jesus faz as obras de Deus e sempre se retira para ter o seu momento com o Pai. Ele que sempre está na intimidade com Deus, sempre quer mais e mais ficar nessa intimidade. Para nós fica uma pequena pergunta: será que nós estamos tendo também este momento de intimidade com o Pai? Será que nós temos o nosso momento pessoal com Deus, o momento em que nos reservamos somente com Deus para a nossa oração, para o nosso diálogo com Deus? Muitas vezes, na correria do nosso dia a dia, dos nossos afazeres, ficamos com a cabeça tão cheia de coisas que, infelizmente, esquecemos de Deus. Mas nós podemos fazer um propósito para nós mesmos, deste ano 2025, de termos um relacionamento verdadeiro com Deus, de termos diariamente o nosso momento de intimidade com Deus. Amado irmão, amada irmã, não precisa ser necessariamente de manhã ou de noite, pode ser em qualquer momento do seu dia. Vários santos da nossa Santa Igreja Católica, eles sempre falam que rezam durante todo o dia, pois tudo o que eles fazem, eles colocam como forma de oração para Deus. Todo o nosso afazer, querido irmão, querida irmã, todo o nosso trabalho, nós podemos fazer para a honra e glória do Senhor. Nós podemos fazer em ação de graças para o Senhor. Todo o nosso trabalho podemos fazer para Deus. É um modo também de nós estarmos em comunhão, de nós estarmos em oração com o Senhor. Mas é muito importante também de nós termos a nossa oração pessoal com o Senhor, ou na parte da manhã, ou durante o dia, e principalmente na noite, quando nós encostamos a nossa cabeça no travesseiro, meditamos tudo o que fizemos durante o dia, pedimos perdão ao Senhor
e entregamos já um novo dia nas mãos do Senhor. E como é bom, querido irmão, querida irmã, quando nós temos o nosso momento de oração em família. Pois família que reza unida permanece unida. Como é importante o casal rezar junto e, mais importante ainda, os filhos rezarem com o casal. Quem sabe nós podemos fazer esta experiência neste ano de 2025. E aqui, amado irmão, amada irmã, no Evangelho continua dizendo que quando Jesus está andando sobre as águas e os discípulos veem ele de longe, ainda não sabem que é Jesus, eles se desesperam, acham que é um fantasma e começam a gritar. Jesus, percebendo tudo aquilo, ele diz simplesmente: coragem, não tenhais medo, sou eu que estou indo ao seu encontro. Amado irmão, amada irmã, nas tempestades da vida que sempre acontecem com todos nós, que nós possamos gritar pedindo socorro ao Senhor e nos lembrar sempre que Ele sempre vai ao nosso encontro e sempre vai nos falando: coragem, não tenhais medo, sou eu que estou indo ao seu encontro. Amado irmão, amada irmã, as dificuldades sempre vêm em um ou outro momento da vida. As tempestades sempre vêm, mas lembremos, sempre depois tem a bonança. E essa bonança é Jesus que vai ao nosso encontro. Agora depende de cada um de nós querer clamar ou não ao Senhor, querer que Ele entre ou não no barquinho da nossa vida para navegar conosco. Que nós possamos, querido irmão, querida irmã, sempre gritar ao Senhor, em todos os momentos de nossa vida, principalmente nos momentos em que temos mais dificuldade, e que nós possamos também abrir o nosso coração para o Senhor, porque senão nós seremos como os discípulos. Viram os sinais, primeiro, do pão, Jesus repartindo 5 pães e 2 peixes para uma imensa multidão, depois ele andando sobre as águas, e mesmo assim estavam com o coração endurecido. Que nós, amado irmão, amada irmã, estejamos com o coração aberto ao Senhor e, mais ainda, atentos aos seus sinais, pois ele se manifesta de várias formas todos os dias de nossa vida. Que a nossa oração possa ser então: Senhor, eu abro o meu coração para Ti. Vem, Senhor, vem caminhar comigo. Vem, Senhor, entrar no barquinho da minha vida e me conduzir para a vida eterna. Que assim seja. Amém.